Olá a todos, meu nome é Paula Liprandi e eu sou parte da empresa Liprandi Services aqui na Itália. Nós somos uma empresa especializada em transformar, não seria transformar a palavra, mas em ajudar a pessoas que têm descendência italiana a se tornarem cidadãos europeus, reconhecendo a sua cidadania italiana. O brasileiro que é descendente de italiano, ele também é italiano, ele já nasceu italiano. Só que ele precisa fazer o reconhecimento desse processo. São mais ou menos 20 anos. Em 2003, nós começamos o nosso processo de cidadania italiana. Naquele momento, o nosso processo ele foi bastante complicado, né? Vim eu e a minha mãe primeiro, posteriormente veio a minha irmã, que também faz parte dessa empresa de cidadania. E o nosso processo foi delicado, complexo, porque nós não sabíamos falar italiano e a pessoa que iria nos ajudar, que iria nos receber aqui, por falta de informação, há 20 anos atrás existia muito menos informação online, existia muito menos informação sobre a cidadania italiana, enfim, então nós começamos um processo já de uma maneira não tão correta, que seria nos prepararmos mais para fazer o processo. Era trazer mais dinheiro, era nos certificar que a pessoa que iria nos receber, de fato iria nos receber, era para ter verificado a questão da residência, enfim, vários foram os pontos onde nós não nos atentamos e não procuramos informação sobre aquilo. Mas naquela época se pensava, né, que era muito fácil. Não era tão fácil assim. Claro que uma pessoa pode vir à Itália e fazer cidadania sozinho? Com certeza pode, né? Só que tem que se dedicar e saber todas as informações, seguir os passos corretos para você não ter que esperar ou acontecer como aconteceu conosco, que é alongar o processo muito mais do que aquilo que seria. Então, a nossa história foi mais ou menos a seguinte: nós entramos em contato com uma pessoa específica, amiga de uma outra pessoa, da nossa igreja, enfim, e nós marcamos a data e viemos naquela data, viemos para Milano a princípio. O que aconteceu foi que a pessoa não estava nos esperando na estação de Milano, então depois de 20 horas de viagem, que nós fizemos uma viagem de Portugal até Itália, essa pessoa não nos estava esperando. E nós ficamos praticamente abandonadas na Itália, porque tinha um pouco de dinheiro, mas não era suficiente, mas o mais importante é que não conhecíamos ninguém. Então naquele momento começou a bater um desespero muito grande, nós fomos para um hostel, um hotel bem barato em Milão, para pensar, né, cansadas que estávamos, chegamos quase à noite, era inverno, que ainda era bem mais complexo, e graças a Deus, né, Deus foi sempre dando sinais no nosso processo, ainda que a dificuldade foi muita por irresponsabilidade, digamos, nossa, porque não sabíamos. E aí meu pai tinha conhecido uma pessoa lá no Brasil, que morava aqui na Itália, brasileira, nos deu uma mão no primeiro mês que nós chegamos, não podia se fazer cidadania naquela cidade nem naquela casa, porque não comportava possibilidade ou capacidade para fazer residência, mas ela nos deu uma mão nesse primeiro momento. E posteriormente a isso nós viemos para essa segunda cidade, que é Treviso, que é onde a gente reside hoje, e começamos o nosso processo. Não foi simples, porque não existia quartos para alugar com pessoas que nós conhecêssemos com residência. Todos os quartos eles alugavam, mas não davam residência, até que nós conhecemos uma pessoa que foi maravilhosa conosco. Depois de quase completar os 3 meses de estar na Itália e quase ficar ilegais, nós conseguimos alguém que nos alugou uma casa, um quarto no caso, com residência para poder começar o processo. E depois de 5 meses e meio, mais ou menos, nós pegamos a nossa cidadania, eu e a minha mãe. E a minha irmã, posterior a isso, veio fazer cidadania também. Logo um ano depois ela já estava na Itália e foi menos complexo, porque a gente sabia um pouco da estrada, mas teve suas dificuldades também, porque a nossa experiência não era ainda completa sobre. Então, nós passamos por vários fatores, né? Até nós escrevemos aqui um livro, né? Cidadania, faça você mesmo, faça do zero, enfim, que conta um pouquinho da nossa história, como foi, porque é possível fazer só. Mas a partir daí, o que aconteceu foi que a minha mãe começou a ajudar pessoas que estavam na mesma situação nossa, que vieram sozinhas, que não contrataram uma assessoria, mas que o fato não era não contratar uma assessoria, o fato era vir sem informação suficiente, sem falar o italiano, porque como chegar num comune, como chegar num órgão público aqui
e desenrolar que você quer fazer cidadania. Então, a gente também não era bem recebido, né? Não falando italiano. Então, posteriormente a isso, a minha mãe foi ajudando pessoas na Itália, gratuitamente, que estavam na mesma situação. Aí conseguimos alugar a primeira casa, a gente levou pessoas para lá para ajudar, que estavam na rua, ou seja, retornando para Deus aquilo que ele tinha feito por nós naquele período. Minha mãe já tinha uma empresa aqui na Itália, que era uma empresa de limpeza de condomínios, só que ela passava mais tempo ajudando as pessoas do que na empresa de limpeza, no caso, na empresa de limpeza de condomínios. Ela contratou uma pessoa que fazia o trabalho na empresa de condomínios enquanto ela ajudava as pessoas. E aí começaram a aparecer muitos pedidos e serviços que aí ocupava de fato total o tempo dela. E nisso ela começou então a programar, a se preparar mais para abrir a empresa de cidadania dela. Então tem mais ou menos uns 15 anos que a minha mãe começou com o processo da cidadania. Começou por ajudar, por uns 2 anos, foi só ajuda mesmo para as pessoas que estavam em dificuldade. E pouco a pouco nasceu o que é hoje a Liprand Services Cidadania. É uma empresa familiar, onde a gente sabe o que é um processo de cidadania. A gente entende que o processo ele é complexo, mas que é possível. A pessoa que quer fazer só, ela vai lá, compra o livro e ela mesma pode fazer. O que ela precisa saber em relação a isso? Ela precisa saber um pouco do italiano, precisa vir com dinheiro suficiente, precisa vir para a Itália com uma residência e ela pode fazer sozinha, ok? Procurar um comune que seja bom, que tenha um tempo razoável de tempo de preparação para esse processo e ela pode ir para frente e fazer a cidadania dela. As pessoas que não querem passar por todo esse processo, ou não tem tempo, ou porque querem com mais rapidez e etc., né, os motivos são vários, ela pode contratar um serviço de assessoria, seja o nosso ou seja qualquer outro. E aí, simplesmente é investigar se a empresa ela existe, não pagar dinheiro adiantado, né, de preferência se não tiver contrato, enfim, fazer as suas verificações, que é obrigatório se fazer. Então, a cidadania italiana, nós aqui na Itália nos ocupamos, seja do processo administrativo, que é aquele que a pessoa vem na Itália e faz o processo administrativo aqui. Nós oferecemos todos os requisitos, digamos, né, a casa para ficar, o aluguel, a água, luz, gás, ou seja, tudo aquilo que está incluído que a pessoa precisa para quando chega, mais a assessoria que nós fazemos, nós damos assistência em tudo aqui na Itália. Em relação à busca de documentos também, nós assessoramos as pessoas e também damos assessoria também para o processo judicial. Aquela pessoa que não tem pressa, aquela pessoa que não quer a documentação correndo, aquela pessoa que quer fazer com toda a família, porque fica mais barato fazer a judicial com toda a família incluída e são 10 que querem participar do processo e não tem pressa, a cidadania judicial, ela é uma opção feita por um advogado aqui na Itália que vai tomar conta junto conosco, né, de todo o processo dentro da empresa. E esse é um pouquinho da nossa história do processo da cidadania, tá bem? Bom, e para quem não sabe, hoje no Brasil nós temos mais de 25 milhões de descendentes de italianos, né? Acho que o Brasil é o país onde mais teve imigração italiana no mundo. Eu sei que no Rio Grande do Sul aumentou uns 77% a busca, né, de pessoas que queriam saber da cidadania italiana em 2023. Mas, como dito antes, nós temos 3 maneiras de fazer a cidadania. A primeira, que é via consular, que nós não atuamos, porque as pessoas podem fazer no Brasil, no próprio consulado do Brasil. O único problema, digamos, entre parênteses, é o tempo, né? Hoje o Consulado de São Paulo está atuando nos processos de 2011, então muitas pessoas procuram saber para fazer o processo na Itália ou por via judicial pelo tempo da demora do serviço consular no Brasil, pelo acúmulo de processos que eles têm lá no consulado. O segundo é o que nós fazemos e o terceiro também, que é o administrativo, onde a pessoa vem para a Itália, nós damos toda a assistência à pessoa aqui na Itália para fazer o processo, e o processo judicial, onde a pessoa não precisa vir à Itália. Podem se fazer mais pessoas da mesma família. Tenho 10 pessoas da minha família que querem fazer o processo judicial. Nossos advogados, eles vão estar atuando
para fazer o reconhecimento dessa família através do processo judicial, sem que tenha que sair do Brasil. Então, claro que o tempo do processo administrativo, quando a pessoa vem na Itália, ele é menor, muito menor, né? Até 180 dias, né, para ficarem prontos. Depois o processo judicial, que é aquele onde as pessoas não precisam vir à Itália e, que eu estava comentando, podem se fazer mais pessoas da família e acaba ficando um custo menor também. E são para as pessoas que não têm muita pressa de ter isso, querem ter um dia, porque talvez um dia um familiar, um filho quer estudar, ou querem viajar para os Estados Unidos sem muita dor de cabeça, sem ter que tirar visto, ou porque querem futuramente investir na Itália, ou porque... Os motivos são vários. Tem pessoas que vêm somente para estudar, tem pessoas que vêm para trabalhar, tem famílias inteiras que mudam para a Europa para uma mudança de vida, não sempre é por ganhar mais, às vezes é simplesmente por segurança, outros porque querem estudar na Europa, outros porque querem viajar sem problemas de visto para outros países, visto que o passaporte italiano, ele é o segundo mais importante no mundo hoje, acho, o segundo ou terceiro mais importante do mundo, né, em questão de abertura de portas, né, e nós entendemos como empresa, como nós passamos lá no início, né, por esse processo de fazer a cidadania, que cada cliente que vem é um sonho da pessoa, né? Ou seja, nós estamos lidando não só com números, nós lidamos com pessoas, com sonhos, com projetos, e entendemos isso. Então, cada pessoa a gente tenta tratar da melhor maneira possível, da maneira mais profissional possível e principalmente entendendo aquilo que o cliente ele está buscando. Tá? Entendemos que somos a primeira porta na Europa e que o mais viável é que saia tudo corretamente e da maneira mais legal possível. Então, esse é o objetivo da nossa empresa. Sabemos da nossa responsabilidade em relação ao cliente. Podemos dizer que em todos esses anos, todas as pessoas saíram, que vieram com a documentação correta, que passaram pelo processo corretamente, que fizeram tudo aquilo que está dentro da lei, todos saíram com cidadania. Então, eu vou deixar para vocês aqui depois o link do Instagram, enfim, do e-mail, onde podem contactar conosco, onde podem falar, independente de se é talvez uma pergunta e você quer fazer daqui a anos, nós estamos à disposição para te atender da melhor maneira possível e poder dar o melhor serviço possível para você que está querendo nesse ano de 2024 iniciar talvez o processo da cidadania italiana para você e para sua família. Então, nós da Aliprandi Services Cidadania estamos disponíveis para te dar toda a cobertura necessária para a sua cidadania italiana, para o sonho da sua cidadania italiana. O processo tem ficado pronto de 3 a 6 meses aqui na Itália, por via administrativa, né? Sempre que o comune ele tem até 180 dias por lei para fazer o processo, nós vamos dar a melhor assistência para você em todo o seu processo, todo o seu percurso, desde o momento inicial lá do Brasil até a sua chegada aqui. Então, não perca essa oportunidade, nós estamos à sua disposição.